Queridos amigos, nossas saudações cordiais. É com grande satisfação que estamos aqui de retorno para darmos continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, essa obra portentosa, que temos tanto orgulho, né? Tanto ânimo, tanta aventura em estudar. E hoje nós vamos adentrar e buscar esmiuçar. Este é o primeiro vídeo de 4, então mais 3 aí que virão na sequência, sobre o capítulo 6, Ante o Sinédrio. Quem tem nos acompanhado tem visto que nós não nos preocupamos com a questão tempo ao estudar Paulo e Estevão. Vamos esmiuçar bastante a obra. Pretendemos fazer quase 100 vídeos. Contamos aqui logo no início, seria mais ou menos 85 vídeos, 90 vídeos, dividindo os capítulos e estudando com cuidado, com paciência, tentando retirar, né, as preciosas mensagens evangélicas desse livro que é tão rico, né, que nos remete àquelas cenas do cristianismo primitivo, fala dos primeiros mártires cristãos. É uma obra que fala sobre redenção, né, sobre essa conversão de Saulo em Paulo, e que tem também diversos personagens que nos legam preciosas considerações, conclusões de comportamentos perante a vida e tão atuais, né, cotidianamente. Então, com referência a este capítulo, capítulo 6, nós resolvemos dividir em 4 vídeos. Esse critério não segue uma linha muito fixa, muito cartesiana, né? É mais pelo contexto da história, da abordagem naquele capítulo. A gente dividiu alguns em 2 partes, outros capítulos em 3 e esse especialmente em 4, né? Como nós já fizemos anteriormente, nós vamos citar alguns trechos e vamos desdobrar os ensinamentos, tentando correlacionar com a nossa contemporaneidade. Bom, o capítulo Ante o Sinédrio trata sobre a presença de Estevão no Sinédrio, respondendo às interpelações de Saulo de Tarso e chamado para se defender. Nós sabemos que Estevão é israelita de nascimento, criado com base na lei dos judeus, e que por isso ele goza de alguns direitos que não são todos os incriminados que gozam. Por exemplo, Saulo de Tarso lhe dá a chance de se defender, de recorrer a uma segunda alternativa, né, a recursos para que ele possa se defender, mas o objetivo de Saulo aqui é tentar fazer com que Estevão abjure a fé cristã, coisa que Estevão já deixou bem claro que não pretende fazer. E Saulo, portanto, está imbuído de ir até as últimas consequências, vergastando, lapidando Estevão, inclusive no próprio Sinédrio, para todo mundo que quiser ver, para sentenciá-lo, no caso, à morte, acusando de blasfemo, caluniador e feiticeiro. Devemos nos lembrar que ele subornou Neemias para que Neemias, constrangido a fazer isso, e que por conta própria adicionou algumas mentiras no seu falso depoimento, levando, portanto, Estevão, através dessa denúncia, a prestar contas no Sinédrio. E aí Emmanuel vai dizer que naquele dia muitos curiosos foram assistir ao primeiro embate entre os sacerdotes e os homens piedosos e estranhos do caminho. A assembleia congraçava o que Jerusalém tinha de mais aristocrático e de mais culto. Os mendigos, porém, não tiveram acesso, embora se tratasse de um ato público. Começou a Jerusalém dos contrastes, né? Nós estamos aqui falando de Corinto, onde estava posicionado ali o Sinédrio, né? E onde, portanto, Estevão havia sido chamado para se justificar, e nós começamos com os contrastes. É uma cidade, portanto, dos ricos e dos poderosos, que relega os pobres e miseráveis à escória da sociedade e simplesmente repugna-os, fingindo que não existem. E naquele dia, diversos curiosos foram ali presenciar, porque era a primeira vez que, após a morte do Cristo, algum discípulo houvera sido preso e chamado para poder se explicar, né? Estevão estava inaugurando essa martirização.
Quando no nosso estudo de Atos dos Apóstolos, nós já estudamos com respeito à prisão de Simão e de João, né? E depois a liberação curiosa, né? Algo mágica, algo sobrenatural, deles terem sido libertos da prisão com a cela ainda trancada. Mas observe que nessa conjuntura não houve uma lapidação, não houve uma martirização. E aí Emmanuel vai continuar dizendo: no fundo, seu propósito radicava na jactanciosa demonstração de superioridade, afagando ao mesmo tempo a íntima esperança de conquistá-lo para as hostes do judaísmo. Saulo de Tarso, se tinha uma coisa que ele não era, era burro. Então ele houvera percebido que em Estevão, um homem jovem, né, mais jovem do que ele, pelo menos uns 5 anos, 6 anos mais novo do que ele, tinha ali uma força, uma coragem, e que ele sabia fazer uso da palavra para comover e para conquistar a simpatia de muitos. Então Saulo de Tarso, inclusive, cogitou que o fato de manter Estevão ao seu lado, por exemplo, na própria sinagoga, né, no próprio sinédrio, que ele poderia ter um futuro brilhante como doutor da lei, visto que ele era um profundo conhecedor também das leis, né? Ele citava de memória salmos, os textos de Isaías, e fora isso, o brilhantismo, a energia que ele depositava nas suas palavras, tinha deixado Saulo essencialmente admirado. Mas é lógico que a parte do afeto ao Cristo, a Jesus, o reconhecimento de Jesus como Messias, mexia com Saulo, e ele não podia aceitar, acatar esse tipo de coisa. Então, intimamente, ele tinha um desejo de trazer Estevão para o seu lado. Só que tinha também muito do ego, muito do orgulho, da vaidade. Então, Saulo de Tarso não conseguia admitir e perder no debate. Imagine, Saulo de Tarso vai com Sadoc à Igreja do Caminho para ver com os próprios olhos como era aquela organização fraterna da comuna cristã, e ouve Estevão, fica inebriado, né? Sensibilizado com a mensagem, com a forma, com a energia, com o magnetismo que ele tinha, né? Muitas pessoas até reconheciam em Estevão um mais novo profeta após Jesus, né? Um continuador, intimorato da sua mensagem brilhante e transcendente. Então, o Saulo de Tarso não consegue admitir que a superioridade, né, do seu adversário. Inclusive partindo para as últimas consequências, né? Nós estamos aqui com um doutor da lei que está disposto ao apedrejamento público desse homem. Então ele também chamou para satisfazer o seu próprio ego, a sua própria vaidade, já que Saulo esteve na igreja de Jerusalém, na casa do caminho, né? Entre aspas, no terreno de Estevão, e perdeu, agora ele traz o seu oponente, por assim dizer, ao seu terreno, né? A sua casa máter, ao sinédrio, onde ele foi criado, onde ele é conhecido. Se Estevão é conhecido e goza de simpatia, né, do apreço das pessoas dentro da igreja de Jerusalém, Saulo de Tarso é quem goza desse respeito, dessa simpatia e dessa admiração no sinédrio. Então é nesse contexto. E aí Emmanuel continua dizendo: Estevão comparecia como um homem chamado a se defender das acusações a ele imputadas. Examinando a situação, rogou a insistência aos apóstolos galileus que não acompanhassem. Ora bem, os apóstolos galileus, os homens da casa do caminho, não tinham recursos. Os poucos recursos que tinham era para atender os necessitados, era para atender os desvalidos, os doentes. Se os apóstolos se ausentassem dos afazeres da casa do caminho para ir até o sinédrio, presenciar, dar uma força, um apoio moral a Estevão, é lógico que isso seria muito reconfortante. Mas, até nesse momento, Estevão, que jamais se vangloriou por achar-se detentor de algum mérito, por se achar o próprio profeta, né, o novo Messias, ele pede, exorta, que os apóstolos permaneçam na casa do caminho, né, cuidando dos seus afazeres, e ele se vira sozinho. Porque também, além do apoio moral, o que é que os apóstolos fariam? Ele estaria num terreno que já era um terreno, entre aspas, do seu adversário, do seu inimigo. Então, a presença dos apóstolos ali, visto que eles não tinham muita condição de o defender, muitos recursos
que ele pudesse usar não ia servir de grande coisa, né? Isso em termos práticos. E aí Emmanuel continua dizendo: assim ponderando, disputava o júbilo de assumir, sozinho, a responsabilidade da sua atitude, sem comprometer qualquer companheiro, tal como fizera Jesus um dia no seu apostolado sublime. Particularmente, eu me sinto muito compungida quando eu leio essas cenas do cristianismo primitivo, porque nós que passamos por dores que são muito menores, por provas e expiações, fruto da nossa própria imprevidência, né? Fruto do nosso mau uso do livre-arbítrio, de más escolhas que nós fazemos. Então, a gente semeia espinhos e colhe tempestades. Nós passamos por todos esses percalços, sabendo que a culpa essencialmente foi nossa, se não nessa vida, em existências anteriores. E isso, às vezes, né, durante as provas, nós sentimos o peso se abater sobre nós, né? E muitas vezes o desânimo, a melancolia tentando assomar. Estes homens que seguiram com retidão desde quando abraçaram a proposta cristã até o fim da vida, né? Sendo levados às últimas consequências, à martirização. Todos os apóstolos, retirando Judas, que deu cabo da própria vida, e João, que possivelmente morreu de velhice, foram martirizados das formas mais horripilantes possíveis. E mesmo assim perseveraram, e não apenas perseveraram com otimismo e com alegria, regozijando-se pela oportunidade de servir ao Pai. Então isso assim é bem distante ainda do nosso contexto, do nosso nível de compreensão. Nós invariavelmente ainda nos sentimos merecedores de um privilégio de viver a vida cristã sem sofrer tanto. E eu acredito que isso se deve muito em função do significado que nós conferimos à própria dor e ao sofrimento. Esses homens, antes de tudo, né, antes do brilhantismo da pureza, antes do desenvolvimento moral, como é o caso de Estevão, antes dessa elevação, dessa envergadura moral, eles, antes de tudo, compreendiam o significado da dor. Acreditavam que a dor era essa porta de iluminação. O próprio Estevão, em vídeos anteriores nós abordamos isso, chega a se questionar, né, nas suas reflexões íntimas interiores. Mas por que, meu Deus? Por que nós que abraçamos o monoteísmo, que reconhecemos a superioridade da mensagem recebida por Moisés, abraçamos a lei dos judeus, nós que somos o povo eleito de Israel, por que para nós recaem as mais duras penas? Por que nós que já conseguimos compreender a mensagem e agora Estevão já convertido à mensagem cristã, nós precisamos padecer tanto? Enquanto que outros que desconhecem a mensagem vivem aparentemente na fortuna, na riqueza, na abastança, sem necessariamente precisar dar grandes testemunhos. E nessas reflexões íntimas é o próprio Estevão que chega à compreensão que essa é a forma de que Deus faz. Deus não quer esboços imperfeitos. Deus não quer rascunhos, não quer pedras brutas, quer o diamante lapidado, quer que aquela pedra preciosa brilhe, reluza, faça resplandecer a sua luz. E isso se dá à custa de muito esforço. Isso se dá à custa do sacrifício. Porque para que nós possamos fazer luzir esses potenciais da alma que trazemos no nosso espírito, né? É como se o nosso espírito tivesse o genoma das virtudes e com as experiências, com a nossa dose de esforço pessoal, muito aos poucos a gente vai exercitando, vai aprimorando isso e vai rebuscando esse significado, né? Ressignificando o propósito da dor. Então a gente vai alargando a percepção da vida, alargando a percepção dos nossos sentimentos. E aí Emmanuel vai continuar falando que os próprios patrícios residentes em Jerusalém compareceram numerosos ao grande feito do dia, considerando que se tratava do primeiro processo a respeito das ideias ensinadas pelo profeta Nazareno depois da sua crucificação, que deixara tanta perplexidade e tantas dúvidas no espírito público. Então aquela era uma cena inspirada e de ambos lados, né,
haviam pessoas torcendo, tanto para o doutor da lei, os fariseus, orgulhosos, tanto aqueles que conseguiam penetrar na profundidade dos ensinamentos que Estevão era instrumento. E aí Emmanuel vai narrar que Estevão contemplava tudo aquilo. O moço de Corinto contemplava aquele quadro, tudo que o rodeava. A opulência, a riqueza, o poder, o luxo, o desperdício, o esbanjamento e os pobres morrendo de fome, carecendo de necessidades as mais básicas, os leprosos precisando de cuidados médicos, precisando de carinho, de conforto, de dignidade, e aqueles dali que tinham todos os recursos na mão simplesmente cruzavam os braços e repugnavam esses pobres coitados da sorte que a Igreja do Caminho soube acolher. E aí Emmanuel diz, das reflexões íntimas de Estevão, como poderiam os israelitas harmonizar o egoísmo com a sabedoria amorosa dos salmos de Davi? Estranhavam que tão zelosos da lei se entregassem de modo absoluto a esses interesses mesquinhos, quando Jerusalém estava cheia de famílias, irmãs pela raça, em completo abandono. Com essas ilações, Estevão sentia que o mestre de Nazaré se elevava muito mais agora aos seus olhos, distribuindo aos aflitos as esperanças mais puras e as mais consoladoras verdades espirituais. O espírito, à medida que ele progride moralmente, mais sensível ele se torna. Mas ele fica enternecido, mas ele se sente sensibilizado por essas circunstâncias, mas ele se condói. E é interessante porque isso não significa necessariamente sofrer. Há uma lamentação que gera uma dor no espírito, que gostaria que aqueles seus irmãos tivessem uma situação diferente, mas eles também entendem que aquelas circunstâncias geram um aprendizado. E foi exatamente isso que Estevão naquele momento soube perceber. O Cristo cresceu mais aos seus olhos, porque ele sabe que o Cristo conviveu perante aquelas pessoas, sendo injustamente incriminado, tendo todos os recursos à sua disposição para desmascarar, proferir as verdades divinas, e muitas vezes os não ditos e não feitos do Cristo deram mais aprendizado e ensinaram mais do que propriamente os seus ensinos e as suas palavras, que já são tão ricos de significado. E que agora ele conseguia perceber que a tarefa do Cristo de evangelizar corações, de fazer esse esforço do semeador, de plantar essas sementes para a espiritualização do mundo, crescia aos seus olhos, porque ele via a quantidade não apenas de necessitados que viviam no opróbrio da miséria, mas sobretudo os necessitados que achavam que não eram necessitados, os fariseus, doutores da lei. E aí Saulo de Tarso chama Estevão à frente, ele é apresentado, pergunta se ele é israelita, ao que ele responde, sim, pertence aos filhos da tribo de Issacar. E aí o doutor da lei responde que como israelita ele tem o direito de replicar livremente aquilo que Saulo de Tarso ali vai proferir. E aí ele finaliza o seu discurso dizendo: sereis agora obrigado a responder todas as interpelações convenientes e necessárias, e eu espero que reconheçais que o título de israelita não vos poderá livrar da punição reservada aos traidores da nossa causa. Esse discurso de Saulo é bem uma prova do troco, da revanche, né? Que ele cria a circunstância em relação ao que houve lá na igreja de Jerusalém. Porque naquele momento na igreja de Jerusalém, Saulo de Tarso quer partir para o debate, quer confrontar aquilo que Estevão disse na sua prédica. E Estevão foge ao debate dizendo que a gente não deveria fomentar o fermento farisaico das discussões infrutíferas.
que havia muito trabalho a fazer. E agora, Saulo de Tarso, com essas incriminações, obriga Estevão a se posicionar perante as interpelações. É isso, meus amigos. Até o próximo vídeo, se Jesus permitir.